Bom, olá. Nosso grupo ficou responsável pelo tema polimorfismo de fármacos. Falando um pouco sobre a introdução, os aspectos gerais do polimorfismo, que consiste na capacidade de uma substância existir em mais de uma estrutura cristalina, e é chamada de polimorfismo. Então, o polimorfismo ele vai possuir essa conotação cristalográfica e ela só pode ocorrer em um estado sólido. Os IFAs, que são os fármacos chamados de insumos farmacêuticos ativos, eles podem se apresentar como gases, líquidos e principalmente como sólidos, que é o principal para se estudar o polimorfismo. E existem eles existem na forma de solvados, hidratos, sais e amorfos. Continuando, as formas polimórficas de um mesmo fármaco ele pode alterar algumas características fisicoquímicas, podem afetar a síntese do fármaco, tanto como o processo de fabricação da forma farmacêutica, a qualidade e a biodisponibilidade. Como aqui está representado uma figura que representa dois fármacos, onde que o primeiro polimorfo representa sua concentração e tempo correspondente. Já o segundo, ele não atinge o mesmo grau, o mesmo nível de concentração. Então, ele é considerado um polimorfo não equivalente, pois ele não possui as mesmas características de biodisponibilidade. Então, a existência de polimorfos ela deve ser determinada desde o início do desenvolvimento do fármaco. Bom, aqui está representado uns estados sólidos dos fármacos. Tem os polimorfos, tem a forma amorfa, que é uma forma um pouco mais desordenada. Tem a forma de solvados, que são sólidos que possuem molécula de solvente e do fármaco incorporado na estrutura cristalina. Tem a forma de sais, que eles contêm o fármaco prolonado ou não, e o seu correspondente vai ser um contraíno incorporado na estrutura cristalina. E tem a forma também de cocristal, que são sólidos que possuem moléculas de diferentes fármacos, ou de um fármaco ou substâncias não voláteis incorporado na sua estrutura cristalina. E o dissolvato, que ele já tem mais uma distância maior entre eles, entre essas estruturas. Polimorfos de insumos farmacêuticos ativos. Eles são frequentemente administrados por meio, principalmente, de formas farmacêuticas sólidas e diferenças nas propriedades dos polimorfos são oriundas das diferentes conformações ou interações ou intermoleculares que podem modificar o empacotamento dessas moléculas. Então, existem algumas propriedades farmacêuticas e biofarmacêuticas. Vou citar algumas, por exemplo, dureza, densidade, fluidez, ponto de fusão, solubilidade e biodisponibilidade. Então, essas diferenças, elas vão interferir em como essas moléculas elas vão se apresentar. Aqui estão apresentados uma fórmula losartana. Então, a fórmula losartana, dependendo de qual solvente que ele é utilizado para se fazer o medicamento, ele se apresenta ou em forma de cristal ou em forma mais retangular. E alguns impactos farmacoquímicos e farmacêuticos no estado sólido de fármacos. Esse processo ele é mais utilizado na indústria farmacoquímica, é a recristalização, que é essa técnica, e alguns fatores podem influenciar no processo de cristalização. E sendo assim, é necessário compreender a termodinâmica e a termocinética do processo utilizado para a obtenção do insumo farmacêutico ativo. Bom, o polimorfo do IPA, que for selecionado para a formulação, ele tem que apresentar, além de estabilidade química e física, eficácia terapêutica desejada. No caso do medicamento genérico, tem que cumprir a bioequivalência, né? Existem alguns casos de medicamentos produzidos com polimorfos diferentes que são equivalentes do ponto de vista terapêutico, mas também, em alguns outros casos, o medicamento ele pode ser inativo, tóxico, ou então ter uma eficácia terapêutica inadequada. E aí eu vou falar um pouquinho sobre 3 exemplos aqui de medicamentos. O primeiro é o cloramfenicol, que é um dos primeiros exemplos que foram apresentados, né, na literatura, e mostra mudanças significativas na biodisponibilidade devido ao seu polimorfismo. A sua forma B, ele tem uma atividade terapêutica 8 vezes maior do que a forma A. E aí, para evitar a comercialização de medicamentos que têm um problema de eficácia, a farmacopeia americana implantou esse teste para quantificar a presença do polimorfo indesejado A, que assim não pode exceder mais de 10% do IFA. Já a carbamazepina tem algumas formas sólidas, que são conhecidas de fármaco, como cristais anidros, solvados, cocristais e sólido amorfo mesmo. Mas o insumo farmacêutico se apresenta quase sempre como um cristal anidro. No ritonavir, o laboratório que fez identificou apenas uma forma cristalina durante seu desenvolvimento. E aí, devido à sua baixa solubilidade, definiu-se que ele seria uma forma
de cápsula gelatinosa mole, né? E aí o medicamento começou a ser comercializado no século passado, mas alguns lotes foram reprovados no teste de dissolução. E aí eles, para resolver o problema, acharam a segunda forma cristalina do ritonavir. E esse segundo polimorfo apresenta solidariedade quase 6 vezes maior do que o primeiro. Alguns desvios de qualidade oriundos do polimorfismo podem trazer algumas consequências, né, para o setor farmacêutico. Então, é importante a gente caracterizar o estado sólido dessas substâncias da melhor forma possível. Isso implica, então, na utilização de uma série de técnicas de forma adequada e integrada. E elas são classificadas em 5 grupos. Técnicas para a determinação da estrutura cristalina, termoanalíticas, espectroscópicas, caracterização morfológica e avaliação de desempenho. Falando um pouquinho da difração de raio-x, que é uma das técnicas para determinação da estrutura cristalina, é uma técnica não destrutiva que pode ser aplicada para determinação qualitativa ou quantitativa de fases cristalinas de um material. Porque não existe um padrão único de difração de raio-x, né? Porque existe um padrão único de difração de raio-x para cada fase cristalina. E aí, nessa técnica, são determinados alguns parâmetros que permitem determinar, né, unicamente, então, a estrutura cristalina do cristal. São eles parâmetros da célula unitária, posições anatômicas das moléculas inequilentes e o grupo espacial. A possibilidade de conseguir determinar todos esses parâmetros faz com que o ensaio de difração seja a técnica mais adequada para determinar a estrutura interna do cristal. Por isso ela é considerada a técnica referência, né, para o polimorfismo. Mas quase sempre, assim, não se pode utilizar essa técnica na rotina, pois praticamente todos os insumos farmacêuticos cristalinos recebidos pela indústria são de pós. Então, uma alternativa para isso é utilizar a difração de raio-x de pó mesmo. E aí, no caso, essa técnica ela está ao alcance da rotina industrial, porque necessita apenas de uma pequena quantidade só para poder fazer essa difração. Só falando um pouquinho dessa difração de raio-x, de pó, o padrão de difração apresenta uma série de reflexões, as quais são identificadas no difratograma pelo ângulo ou pela distância interplanar, contra a sua intensidade. E esse padrão está relacionado à composição química e ao ordenamento cristalino das moléculas no cristal. E nessa imagem, a gente observa espectros de 4 polimorfos de clorpropamida. As técnicas termoanalíticas são aquelas que estudam a relação entre as propriedades de uma amostra e sua temperatura. Essas amostras podem ser insumos farmacêuticos e até mesmo um medicamento pronto. Entre os estudos que podem ser realizados, podemos citar a cristalização, a compatibilidade, a degradação, entre outros. As seguintes técnicas se destacam no estudo do polimorfismo, como a calorimetria exploratória diferencial, que determina o fluxo de calor e é a técnica mais utilizada, já que os diferentes polimorfos, eles absorvem e liberam energia de forma diferenciada. Temos também a análise térmica diferencial, que determina a variação de temperatura, a termicroscopia, que permite a visualização óptica das transições, e a termogravimetria, que determina a variação das massas. O acoplamento de técnicas ele está se tornando uma prática bastante comum para as técnicas termoanalíticas, porém, algumas elas são restritas a centros de pesquisa e universidades, o que não é muito bom, já que essas técnicas elas poderiam estar auxiliando na resolução dos problemas, né, que envolve e são de interesse do setor farmacêutico. E aqui nessa imagem, nós temos a comparação dos perfis energéticos de 4 polimorfos do fármaco clorpropamida, por calorimetria exploratória diferencial. As espectroscopias, elas são bastante utilizadas na área química e farmacêutica para identificação molecular. As técnicas espectroscópicas vibracionais, como o infravermelho e o Raman, conseguem identificar os polimorfos, já que as suas diferentes estruturas cristalinas elas afetam as vibrações moleculares, enquanto na ressonância magnética nuclear são as diferentes interações de deslocamento químico do mesmo átomo, propiciadas pelas alterações no ambiente local dos núcleos. Então, isso é o que permite essa identificação. A espectroscopia do infravermelho, ela se baseia na exposição da amostra e a uma radiação eletromagnética de comprimento de onda na região do infravermelho, que induz as transições vibracionais e rotacionais. E a espectroscopia Raman, ela se baseia no fenômeno da dispersão inelástica, sendo bastante útil em uma ampla faixa espectral, desde o ultravioleta até o infravermelho, sendo que essa última região é a mais utilizada para a caracterização dos sólidos orgânicos. E, por último, a ressonância magnética nuclear é a absorção de energia de radiofrequência, que ocorre devido à modificação do spin do núcleo, quando a amostra é colocada em um campo magnético. Ou seja, essa técnica ela consiste em submeter um núcleo com spin que tem um spin diferente de zero em um campo magnético e detectar o seu momento magnético.
E como cada núcleo tem um momento magnético diferente, é possível, sim, determinar que tipo de ligação química que ele possui.